Olá a todos os obreiros, colaboradores, a todas as esposas de pastores, bispos e auxiliares nesta manhã de domingo. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês mais uma vez, diretamente do Templo de Salomão, hoje aqui no cenáculo do Espírito Santo. E dando continuidade à meditação na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, paramos no versículo 7. E a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, o amor. Lembra daquela perguntinha? Do amor ao amor? Que amor é este? Então ele fala, do amor fraternal, que já meditamos domingo passado, que deve haver entre nós, como a consideração de pais para filhos, entre irmãos, ninguém invejando ninguém, ninguém desejando tirar nada de ninguém, mas todos querendo somar uns na vida dos outros. Esse deve ser o amor, que deve haver entre nós. E ele quando diz, e ao amor fraternal, o amor. Que amor é este? É o amor fidelidade. O amor, no original, do significado dessa palavra, não é aquele amor emocional, do sentimento, eu gosto mais dele, do que aquele. Não. Esse amor aqui é o amor de fidelidade, de justiça, de consideração a Deus, primeiramente, e ao próximo que Deus colocou na nossa vida. Sabe, essas pessoas que fazem parte da nossa vida e que às vezes você não gosta, não é por acaso. Inclusive as pessoas que você não se identifica, que você tem uma antipatia ou desconfia, que sei eu, esta pessoa foi colocada na sua vida, na minha vida, por um propósito de Deus, para você manifestar este amor. O amor, caso ele não seja da fé, não será fraternal, mas que seja esse amor de justiça, o amor de compaixão, o amor de querer, de alguma forma, levar a esta pessoa a conhecer o verdadeiro amor, que é Jesus. Não podemos nos esquecer que está escrito que Deus, porque amou a mim e a você, ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, a Jesus, para dar a vida por nós. Agora imagina, se Jesus veio e deu a vida por nós, muito mais nós também devemos amá-lo e dar a vida por ele, e por amor às almas devemos então nos dedicar, nos santificar, para dar a estes também a oportunidade de conhecê-lo. Dando continuidade então ao nosso estudo, versículo 8, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, além de eu saber, eu tenho que aplicar estas coisas. Se em vós houver e abundarem estas coisas, quer dizer, tem que haver estas coisas que a gente já estudou nos 2 domingos anteriores e que nós temos que praticá-las, buscá-las, desenvolvê-las. Não podemos ficar só no conhecimento, como por exemplo vocês que foram agora levantados a colaboradores, os que foram levantados obreiros e os que já são obreiros há anos. Nós, pastores, auxiliares, o bispo, todos nós estamos neste processo de amadurecimento, desenvolvimento, crescimento. E ele diz, olha, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então uma coisa é conhecer a letra, é saber o que está aqui. Outra coisa é você desenvolver essas virtudes acrescentadas à sua fé, que fará com que você tenha conhecimento, quer dizer, tenha experiências com o Senhor Jesus. E essas experiências não nos deixam estéreis, você não vai ser estéril, você vai dar frutos, você vai dar luz a filhos na fé. Pessoas vão conhecer a Jesus e vão servir a Jesus por meio do seu testemunho de caráter, de vida e de fé, que é a trindade do verdadeiro testemunho do servo de Deus. E ele então enfatiza, não vos deixarão ociosos, quer dizer, você não vai ficar à toa, você não vai ficar ocioso, de bobeira, para que todos entendam, nem ansioso, preocupado com as coisas desta vida, mas focado nas coisas espirituais, focado nas coisas
do reino dos céus, que é para lá que vamos. E não esqueça, nós vamos para onde olhamos. Se você está olhando para o céu, para lá você irá. Se está olhando para as coisas do mundo, para o mundo, infelizmente você voltará. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Veja, versículo 9. Seja quem for que não pratica essas virtudes que foi falada sobre acrescentar à nossa fé a virtude o conhecimento a temperança a paciência, a paciência a piedade o amor fraternal e o amor fraternal, o amor sacrificial, de consideração, de fidelidade. Então, essas pessoas, diz aqui, ó, versículo 9, que não tem estas coisas, é cego, está cego, não tem visão, está cego. Ora, a pessoa cega, ela se machuca e machuca quem está ao seu redor. A pessoa cega não sabe aonde está e nem para onde vai. E não é o caso dos que conhecem a Deus, e muito menos daqueles que fazem a obra de Deus. Por isso, o nosso comportamento é fundamental. Por isso, os requisitos para a gente ser um oficial na obra de Deus, na igreja do Senhor Jesus, como na igreja universal, é muito alto, as exigências são muitas. E por quê? Porque nós temos que ser um exemplo em tudo, tanto na fé como no âmbito familiar e no âmbito social. Para a gente, o sacrifício é muito maior. Por quê? Porque nós temos visão de onde estamos e aonde Deus quer que estejamos, o que fazemos e o que Deus quer que façamos. Ele diz, nada vendo ao longe. Então, a pessoa que não acrescenta essas virtudes à sua fé, ela não consegue ver ao longe, ela só vê aqui, só está vendo aqui, só se preocupa aqui. Cuidado, obreiro, cuidado, colaborador, auxiliar, pastor, todos devemos estar sempre no sentido de alerta, nos policiando, porque uma atitude, uma reação, uma gravação, sem más intenções, pode comprometer a fé de alguém, dar um mau exemplo e até escandalizar o incrédulo. Porque a gente não espera santidade, temor, disciplina de quem não faz a obra de Deus. Mas quem se propõe a fazer a obra de Deus tem que ser disciplinado, tem que ser exigente, tem que ser santo no sentido de, não perfeito, mas separado, dedicado ao serviço ao Deus que nós amamos e que nós servimos. Nada vendo ao longe. Então não basta ter só fé. A gente tem que acrescentar à nossa fé essas virtudes para que a gente possa ver ao longe, a longa distância. A longa distância, né? É como, por exemplo, quando a gente pega o binóculo, né, e a gente coloca, a gente consegue ver a quilômetros. Sem aquele binóculo, a gente não tem a visão da longa distância. Quando a gente acrescenta essas virtudes à nossa fé, a gente vê a longa distância, a gente vê o que vai realmente acontecer, né, nesta vida, no futuro e na eternidade. E ele conclui dizendo no versículo 9, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Quer dizer, se a pessoa não desenvolve na sua fé, não acrescenta estas coisas à sua fé, essas virtudes, ela acaba esquecendo-se da sua purificação, do que a gente foi purificado. Ora, se eu esqueço do que Deus me purificou, consequentemente eu paro de me policiar e então, inevitavelmente, eu vou cometer os erros que eu cometi no passado. De julgar, de maliciar, de fofocar, de mentir, de me prostituir, de roubar, de justificar, de me acomodar, o que seja. É por isso que ele diz, olha, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Não esqueça. Ei, por favor, não esqueça. Não esqueçamos do que Jesus nos purificou, dos pecados antigos. Quer dizer, não volte a reincidir, a cometê-los. A gente pecou daquela forma porque éramos ignorantes. Mas agora, conhecedores da palavra e batizados com o Espírito Santo, como nós cremos que as senhoras, os senhores, vocês jovens são, não há justificativa para nós. Temos que obedecer e viver em santidade. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição,
porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Bem, domingo que vem nós vamos estudar o versículo 10 em adiante. Se você não quer tropeçar, se eu não quero tropeçar, então devemos aplicar esses ensinamentos, essas virtudes à nossa fé. Tenham todos um bom dia, que essa semana seja uma semana abençoada em todos os sentidos, porque certamente você, como eu, fomos chamados para fazer a diferença. Nos veremos brevemente aqui no Templo de Salomão, na IURD, aí no seu estado, ou nas nuvens. Até lá.